Vamos nessa, hein? Não deixa a peteca cair, não. Vou entrar agora em orações subordinadas substantivas completivas nominais. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas são 6. Subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. 6. Se elas são 6, elas têm 6 funções sintáticas. Quais são as funções sintáticas? A oração subordinada substantiva pode ter função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Beleza? Isso é o que diz a NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Isso é o que diz a gramática tradicional. Beleza? São 6. E são essas que caem em prova frequentemente. Beleza? Você tem que, então, saber essas 6 bem, direitinho, para não vacilar. Tá certo? Na aula passada, nós falamos de orações subordinadas substantivas subjetivas, orações subordinadas substantivas objetivas diretas e objetivas indiretas. Agora a gente vai ver as completivas nominais. Raciocina comigo. Se o complemento nominal é o complemento de um nome e é sempre preposicionado, adivinha o que vai acontecer com as orações subordinadas substantivas completivas nominais? Vamos ver? Vem comigo. Estamos certos de que você conseguirá. O adjetivo certo exige um complemento, porque quem está certo de alguma coisa. A preposição está entre parênteses porque alguns gramáticos dizem que essa preposição também é facultativa. Ela pode ou não aparecer antes da oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ela pode ou não aparecer. É o mesmo caso que a gente viu aqui na aula passada, das objetivas indiretas. Beleza? Mas vamos lá. Estamos certos de que você conseguirá. Aí você está na prova, né? Você quer analisar esse período. Antes de mais nada, quantos verbos? 1, 2. Então tem 2 orações? Beleza. Tem uma conjunção aqui ligando, né? Essa conjunção é integrante. Ah, mas como é que eu vou saber? Substitui a oração iniciada pela conjunção integrante por isso. Vamos lá. Estamos certos disso. Opa, esse aqui é uma conjunção integrante. Maravilha. Agora analisa. Analisa sintaticamente. Quem está certo de alguma coisa. Concorda comigo que o nome adjetivo exige um complemento? Qual é o nome que eu dou a essa oração? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque ela tem função de complemento nominal. Porque ela completa o nome, esse nome aqui, o adjetivo certos, da oração principal. Beleza? Maravilha. Vamos ver as predicativas. A verdade é que a prova não é tão difícil. Olha aí, ó. A verdade, sujeito, é verbo de ligação. O verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, adivinha qual é a classificação dessa oração aqui? Oração subordinada substantiva, predicativa, ponto. O predicativa do sujeito não existe. Beleza? Tudo bem. Isso tudo aqui é um predicativo do sujeito? É. Toda essa oração aqui é um predicativo do sujeito? É. Mas qual é a nomenclatura dela no dia da prova? Oração subordinada substantiva predicativa. Beleza? Tranquilo? Deixa eu passar a borracha aqui que tá feio isso, né? Tá feio. Vamos lá. Oração subordinada substantiva predicativa. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Então, meu camarada, aqui vai uma dica. Para identificar as predicativas é ridículo. Basta você perceber o seguinte. Na oração principal, você vai ter sempre. Você vai ter um substantivo acompanhado de determinante, normalmente é um artigo, mais o verbo ser, que é um verbo de ligação. Sempre.
Se vier a conjunção integrante, que depois, não respira. Daqui para cá, parceiro, oração subordinada substantiva predicativa. Então vamos ver? Olha aí, artigo, substantivo, verbo de ligação, verbo ser, tudo isso é o quê? Oração subordinada substantiva predicativa. Vê se não é. A impressão era que ela não desistiria. A impressão, sujeito, era verbo de ligação. O verbo de ligação liga o quê? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Vê se esse aqui é uma condição integrante. A impressão era isso, ou era essa. Beleza? Dá para substituir por um pronome isso, ou essa, ou algo. A impressão era isso, era algo, era essa. Então, meu camarada, essa oração, iniciada por uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. Por que ela é predicativa? Muito simples. Eu tenho aqui o sujeito, um verbo de ligação. Qual é o papel do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Então, essa oração é o predicativo do sujeito. Por isso, eu chamo de oração subordinada substantiva predicativa. Pestana, o que é esse D entre parênteses, irmão? Meu camarada, alguns gramáticos dizem que esse D é uma preposição expletiva. Ela pode ou não aparecer antes da oração subordinada substantiva predicativa. Ela pode ou não aparecer. Ela é expletiva, é apenas para realçar. Eu poderia dizer assim, ó, ou escrever. A impressão era de que ela não desistiria. Beleza? Ela é meramente expletiva, essa preposição. Ela pode ou não aparecer, não vai interferir em nada na classificação da oração predicativa. Ok? Beleza? Muito bem. Agora, olha a maldade no meu coração, que é a maldade que o cara vai ter no coração dele no dia da prova. Olha o que ele vai fazer. Certo é que todos passaremos na prova. Aí você, tranquila. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Tem um verbo de ligação aqui, na oração principal. Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Parceiro, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Na oração principal, irmão, você tem que ter essa estrutura aqui, ó. Artigo ou pronome, mais substantivo, mais verbo ser. Você está vendo algum artigo aqui? Você está vendo algum pronome aqui? Mas eu estou vendo o verbo ser. A minha pergunta foi, você está vendo algum artigo aqui? Você está vendo algum pronome aqui? Certo é um substantivo desde quando? Portanto, meu camarada, acompanha comigo. Certo é que todos passaremos na prova. Certo é isso. Isso é certo. Isso, sujeito, é verbo de ligação, certo, predicativo do sujeito. Então, meu camarada, o predicativo do sujeito está aqui. Isso aqui tudo é uma oração, não é predicativa. Subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Para os jiu-jiteiros, hein? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Isso que todos passaremos na prova é certo. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter a ordem dos termos para quebrar a tua cabeça, porque o cara vai fazer isso na prova. Beleza? Cuidado. Cuidado. Na oração principal das predicativas, das orações subordinadas substantivas predicativas, você tem artigo ou pronome, mais substantivo, mais o verbo ser. Você está vendo algum artigo aqui? Algum pronome aqui? Algum substantivo aqui? Então, meu camarada, não tem como essa oração aqui, iniciada pela condição integrante, ser predicativa. Ela é subjetiva. Certo é isso. Isso é certo. Então, isso aqui é o sujeito da oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Cuidado, pelo amor de Deus. Continuando. Vamos lá. Apositivas. As orações subordinadas substantivas apositivas são aquelas que têm função de aposto. Porra, é meio óbvio, né? É o nome. Apositiva, aposto. Beleza?
Então, vamos lá. Olha o detalhe. A positiva é muito fácil de perceber. É um aposto desde criancinha. Tem um grande sonho, que você aprenda bem o famigerado português. Pô, eu sempre quis colocar essa carinha aqui e pintar de amarelo. Será que tem amarelo aqui? Tem amarelo aqui. Você se incomoda se eu pintar de amarelo aqui? Hein? Você vai ficar chateado se eu pintar de amarelo? Vai ou não vai? Eu acho bonitão. Aqui, ó. Ah, ficou feio. Ah, moleque. Pô, Smile. Lembra do filme Forrest Gump? Ele que inventou o Smile, lembra? Quando ele cai no chão, ele pega a camisa do cara amarela, aí limpa o rosto assim, aí fica a cara do Smile. Aí o cara faz uma camisa com a cara do Smile e começa a ganhar dinheiro. Lembra não? Forrest Gump? Pô, aquele filme é clássico, né? Pestana, dá pra você dar aula de oração subordinada, substantiva positiva? Foi mal. Eu me empolguei aqui. Vamos lá. Tem um grande sonho. Qual é o sonho? Eu já disse qual é o sonho? Agora eu vou dizer, hein? Que você aprenda bem o famigerado português. Concorda comigo que toda essa oração está explicando que grande sonho é esse? Sim ou não? Tem um grande sonho, 2 pontos. Que você aprenda bem o famigerado português. Essa oração toda entre colchetes está explicando que grande sonho é esse. Beleza? Assim como um aposto explica o termo anterior. Detalhe, tá vendo esses 2 pontos aqui? Deixa eu até botar em vermelho. Eu sei que reclamaram aí do meu vermelho, mas vamos lá. Olha o vermelhão. Vermelho. Vamos lá. Tá vendo o vermelho aqui? 2 pontos. A oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva apositiva, meu camarada. Ou é iniciada por 2 pontos, ou por vírgula, ou por travessão. Beleza? Poderia ter uma vírgula ali, Pestana? Poderia. Poderia ter um travessão ali, Pestana? Poderia. As orações subordinadas substantivas apositivas são iniciadas por 2 pontos, vírgula ou travessão. Normalmente, 2 pontos. Beleza? Acabou, né, Pestana? Acabou de começar, parceiro. Continuando. Orações justapostas. Hã? Nunca ouvi falar nisso, Pestana. Tu tá enlouquecendo. Meu camarada, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Se cair um troço desse na prova, geral vai errar. Eu não quero que você erre. Por isso eu tô colocando aqui no meu curso de gramática, tá? Eu me empolguei, nem era para eu falar disso, mas eu quero falar porque eu fico preocupado. Então vamos lá. As orações subordinadas substantivas... Eita. Vamos lá. As orações subordinadas substantivas... Orações subordinadas substantivas são iniciadas por conjunções integrantes? É ou não é? Que e se. É ou não é? É. Dá para substituir por isso? Né, o bizuzinho? Muito bem. Agora, você sabia que existem orações subordinadas substantivas justapostas? O que seriam orações subordinadas substantivas justapostas? Não é nada demais, parceiro. É só um nome bonitinho. As orações subordinadas substantivas justapostas são aquelas que não são iniciadas por conjunções integrantes. Não são iniciadas por conjunções integrantes. Mas elas são orações subordinadas substantivas porque elas têm função sintática de oração subordinada substantiva. Exemplo. Quem espera, sempre alcança. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Então eu tenho 2 orações? Tenho. Percebe que essa primeira oração aqui é iniciada por um pronome indefinido? Ou interrogativo? Como querem alguns. O fato é, não é iniciada por conjunção integrante. Aí eu te pergunto, quem espera sempre alcança. Quem sempre alcança? Resposta. Quem espera. Então concorda comigo que quem espera tem função de sujeito dessa oração? Sim ou não? Vamos lá. João sempre alcança. Quem espera sempre alcança. Isso aqui tem função de sujeito, cara. Só que esse sujeito
tem uma oração. Então, qual é o nome que eu dou a esse sujeito que tem uma oração? Ou eu chamo de sujeito oracional, ou eu chamo de oração subordinada, substantiva, subjetiva, justaposta. Por que ela é justaposta? Muito simples, porque ela não é iniciada por conjunção integrante que e se. Só isso. Outro exemplo. Eu achei quem me ama de verdade. Quem acha, acha algo ou alguém. O verbo é transitivo direto. Ele pede um objeto direto. O objeto direto está iniciado por um pronome indefinido. Ou interrogativo, como querem alguns. Eu achei quem me ama de verdade. Concorda comigo que quem acha, acha alguém? Ou acha, acha alguma coisa? Eu achei o quê? Eu achei isso. Isso o quê? Quem me ama de verdade. Percebe que essa oração tem um verbo, né? Uma oração. Percebe que essa oração tem função de objeto direto? Então, qual é o nome que eu dou a essa oração? Ou você diz que é um objeto direto oracional, ou você diz que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, justaposta. Beleza? Por que é justaposta? Pela milésima vez. Porque não é iniciada pela conjunção integrante que e se. É iniciada ou por pronome interrogativo ou por advérbio interrogativo. É o que diz o Bechara. Então eu vou ficar com a opinião dele. Vamos lá. O amor é quando a gente mora um no outro. Caraca, bonitão, hein? Isso aí é de algum poeta que eu já nem me lembro mais quem é. Mas digita no Google que você vai encontrar. Acho que é o Fernando Sabino. Como é que é o nome do cara? Ah, esqueci. Depois eu lembro. Vamos lá. O amor é quando a gente mora um no outro. Observe. O amor, sujeito, é verbo de ligação. Verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Caramba, Pestana, você está querendo dizer que toda essa oração é um predicativo do sujeito oracional? Porque tem um verbo, né? É isso aí, meu camarada. Ou você diz que é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, justaposta. Beleza? Por quê? Porque não é iniciado por condição integrante. É iniciado por um advérbio interrogativo. O amor é isso. Isso o quê? O amor é quando a gente mora um no outro. Vamos lá. Eu tenho pavor de onde ele mora. Eu tenho pavor de onde ele mora. Eu tenho pavor. Quem tem pavor de alguma coisa. O nome pavor pede um complemento. Qual é o nome que eu dou a esse complemento? Complemento nominal. Oracional. Ou oração subordinada, substantiva, completiva nominal, justaposta. Por quê? Porque não é iniciado por condição integrante. É iniciado por um advérbio interrogativo. Eu tenho pavor disso. Percebe que o nome pavor está pedindo um complemento? Então, tudo isso é um complemento nominal em forma de oração. O livro foi escrito por quem entende do assunto. Vamos lá, deixa eu dar destaque a isso aqui rapidinho. Deixa eu só hidratar aqui a garganta e eu quero olhar para você para falar sobre isso. Olha para mim. O Celso Cunha, na gramática dele, diz que a oração subordinada substantiva com função de agente da passiva é um fato da língua. E não é só ele que diz isso, não. Existem outros gramáticos que dizem isso. O Ulisses Infante, o Pasquale Cipro Neto e muitos outros dizem isso. Oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. Eu poderia até dizer que a oração é uma oração subordinada substantiva agentiva da passiva. É só uma nomenclatura. O fato é,
A oração subordinada substantiva pode ter função de agente da passiva. Eu não tinha falado isso até agora. Estou falando isso agora porque isso só acontece quando a oração não é iniciada por conjunção integrante. Quando ela é iniciada por pronome interrogativo, aí eu digo que a oração é subordinada substantiva agentiva da passiva, ou oração subordinada com função de agente da passiva. É um agente da passiva oracional. Vamos ver? O livro foi escrito, o livro, sujeito. Foi escrito, locução verbal de voz passiva analítica. Lembra? Verbo ser mais particípio. Meu camarada, sujeito está sofrendo ação. Porque se ele foi escrito por alguém. Além disso, eu tenho a marca de voz passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio. O livro foi escrito por quem? Por quem entende do assunto. Observe que tudo isso é um agente da passiva. Só que está em forma de oração, porque tem um verbo. Então, agente da passiva oracional. Se você quiser chamar de oração subordinada substantiva agentiva da passiva, você pode dizer. Ou oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. Beleza, você pode dizer. Note que ela não é iniciada por conjunção integrante. Ela é iniciada por um pronome interrogativo. Nunca vi isso em prova, mas quando eu estava preparando o material, eu me preocupei naquilo que está acontecendo hoje nas provas de concurso, principalmente na FCC. Os caras estão trabalhando muitas novidades. Daqui a pouco as provas da ESAF estão pintando aí, e eu não quero deixar de ensinar algumas coisas, tá certo? Que são relevantes dentro de prova de concurso público. E eu acho que orações subordinadas é algo muito relevante, por isso eu estou falando. Vamos que vamos, não briga comigo não. Orações adjetivas. Caramba, Pestana, esse assunto é grande, hein? Parceiro, grande não. É intenso. Não é grande, é intenso. São coisas diferentes. Vamos lá? Respira. Bebe um golinho d'água. Vamos que vamos? Então vamos nessa. O que seriam orações subordinadas adjetivas? Bem, as orações subordinadas... Deixa eu falar com você, que eu quero olhar para você um pouquinho. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo. Elas podem ser substituídas por substantivos. Tanto que aquele bizu do isso, que é um pronome substantivo, demonstrativo, pode ser usado no lugar das orações subordinadas substantivas. É uma maneira de você enxergar, uma maneira mais fácil de você perceber. As orações subordinadas substantivas têm função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Ainda tem o agente da passiva, que a gente viu agora. No caso das orações subordinadas adjetivas, todos os gramáticos, pelo menos, até onde eu conheço, todos os gramáticos dizem que as orações subordinadas adjetivas têm função sintática de adjunto adnominal. Então, se cair na sua prova uma oração subordinada adjetiva sublinhada e o cara pedir a função sintática dela, não respira, não pestaneja. Não foi legal o trocadilho, né? Não respira. Marca adjunto adnominal desde criancinha. Eu vou repetir. Viu uma oração subordinada adjetiva? Função sintática. Adjunto adnominal. Sempre. Sempre. É o que dizem os gramáticos. Tá claro isso? Inclusive, isso foi questão de prova de vestibular em 2001 da UF. Eu não lembro o número da questão, acho que o número era 4, o número da questão. Tava lá. O cara citava o Celso Cunha no enunciado e dizia que a oração subordinada adjetiva tem função sintática de adjunto adnominal. Marque a alternativa errada, alguma coisa assim, enfim. Oração subordinada substantiva adjetiva. Ou melhor, oração subordinada adjetiva, desculpa. Ela tem função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Safo? Pestana, mas eu não sei nem identificar uma oração subordinada adjetiva, parceiro. Como é que eu vou saber que ela tem função sintática de adjunto adnominal, irmão? Parceiro, calma. Eu vou te dizer
com toda a calma do mundo, como identificar uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Vamos lá, vem comigo. Os alunos do EVP, que estudaram as aulas anteriores, não sentem, faltou um M aqui, né? Na hora de digitar, eu devo ter digitado muito às pressas. Olha aí, ó, desculpa. Um pequeno desvio de concordância corrigido em tempo hábil. Bom, pelo menos eu sei que tem um desvio de concordância, né? Tu não vai me criticar, não. Eu, hein? Vamos lá. Pô, não podia ter acontecido isso, né? Mas, deixa pra lá. Acontece, né? Falha nossa. Enfim, vamos que vamos. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Ué, Pestana, você é doente? Você tem problema mental? Você colocou duas orações iguais, cara. Iguais? Vírgula. Iguais, vírgula. Concorda comigo que essa oração aqui está separada por vírgulas? E essa oração aqui não está separada por vírgulas. Isso significa o quê? Alguma coisa. Daqui a pouco eu falo. Antes, porém, eu quero que você anote o seguinte. As orações subordinadas adjetivas são sempre iniciadas por pronome relativo. Sempre iniciadas por pronome relativo. Pestana, eu sei identificar pronome relativo, porque você encheu tanto o meu saco que eu estudei isso até explodir. Os alunos do EVP que estudaram as aulas anteriores não sentem mais dificuldade. Esse que eu posso substituir por os quais. Esse que está retomando alunos. Isso, garoto. Muito bem. E aqui a mesma coisa? Aqui embaixo? Pestana, a mesma coisa. Os alunos do EVP, os quais estudaram as aulas anteriores, não sentem mais dificuldade retomando alunos. Muito bem. O pronome relativo é um termo que retoma um termo anterior. É um elemento que retoma um termo antecedente. Se você identificar o pronome relativo, acabou, irmão. É só alegria. Se você identificar o pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Ponto. Olha que coisa linda, irmão. Sabe identificar o pronome relativo? Não vai errar mais oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque toda oração subordinada adjetiva é iniciada por pronome relativo, ora. Caraca, Pestana, eu não tinha me dado conta disso, irmão. Parceiro, então não erre mais. Porque agora eu vou te dizer o seguinte. Se a oração subordinada adjetiva for separada por vírgula, você vai dizer que ela é explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Se ela não estiver separada por vírgula, você vai dizer que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Pestana, eu quero saber a diferença entre explicação e restrição. Parceiro, daqui a pouco você vai saber. O que eu quero que fique na sua cabeça é, olha para mim, para fechar bonitão, oração subordinada adjetiva, iniciada por pronome relativo. Sabe identificar o pronome relativo? Então você sabe identificar todas as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, meu camarada, fique esperto, hein? As orações subordinadas adjetivas são sempre iniciadas por pronome relativo. Identificou o pronome relativo, você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. Explicativa, separada por vírgulas, pode também ser separada por travessões ou parênteses. E as restritivas não são separadas por pontuação alguma. Tá claro isso? Não tem como errar mais na prova isso. Daqui a pouco eu explico o sentido do que é explicação e o que é restrição. Beleza? Atenção, hein? Eu quero você estudando. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!